hoy nos presenta ceremonial en las religiones afro-brasileñas, el papel de la seguridad pública en la preservación de la diversidad religiosa. Con nosotros, Tiago Garcés da Cruz, de Brasil. Unas pequeñas palabras con respecto a Tiago. Es una de las personas más queribles del grupo. Ustedes saben que se lleva bien con todos, es un personaje. Y además siempre quiere venir y estar presente y colaborar. Yo le agradezco profundamente haber hecho este viaje tan largo de Bahía hasta acá, porque yo fui a Bahía, sé lo que es viajar de Bahía hasta Tucumán. Y te agradezco profundamente el compromiso por lograr venir acá a Tucumán. Te felicito por eso. Y invito a la profesora Falú para que se acerque acá a hacer la traducción de portugués, si llegara a ser necesario por alguna cuestión puntual técnica. Por acá, corazón, porque ahí te vas a caer. No esperen que yo termine de hablar, porque yo últimamente, como estoy mayor, hablo todo el tiempo. Bueno, los dejo en grata compañía y les deseo la mejor jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Entregamos los micrófonos allí. Muchas gracias. Muy amable. Señora Liliana, por favor. Ahí está. Comenzamos a trabajar. Que sea una buena jornada. Gracias. Sí. Buenos dias, senhoras e senhores. Eu tentarei falar pouco de portunhol. Quisiera agradecer a Deus e a minha família por suas orações e proteção. Quisiera saludar e agradecer a toda a organização desse evento, em las personas de los amigos Francisco Caliuri, Ramiro Albacín e Alejandro Capua, por la oportunidade. Graças a los amigos Maria Ángeles, Jorge, Eduardo, Paula, Francilene e a todos e todas por sua ajuda. Muitas graças. Finalmente, quisiera agradecer ao governador de Bahia, Jerônimo Rodrigues, e ao secretário de Seguridade Pública de Bahia, Marcelo Werner Filho, por permitir-me estar acá e tratar um tema tão querido por nossa sociedade, pero que é uma realidade mundial. Assim, me gostaria a película. Cerimonial em las religiones afro-brasileñas, el papel de la seguridad pública em la preservação de la diversidade religiosa. Como sumário, temos introdução, a obra de Castro Alves, Navio Negreiro, alguns desafios, contexto histórico, la religião candomblé, el candomblé e el cerimonial, el papel de la seguridade pública em la proteção de las religiones afro-brasileñas e las considerações finais. Introdução, estamos em pleno mar. Por favor. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura
Se é verdade tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram voz mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que, com os tigres mosqueados, combatem a solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem dúvida. Ontem a serra leou a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo armado. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer, prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados, a morte dança lúgubre coorte ao som do açoite. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Deus, ó Deus, onde estais que não respondes? Em que nuvem e em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te lancei meu grito, que debalde desde então se perdeu no infinito. Onde estás, Senhor Deus? Deus dos sem deuses, Deus dos céus sem Deus, Deus dos ateus, rogo a ti 100 vezes, responde quem és. Serás Deus ou deusa? Que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face. Deus dos sem deuses, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão! Serás Deus ou deusa? Que sexo terás? Mostra teu dedo, tua língua, tua face. Deus dos sem deuses. Vozes da África, o navio negreiro, Castro Alves, invocação, Chico César. Graças. Sim. Dá para entender? Todos entenderam? Ok. Vamos. Rutas del tráfico foram 10 milhões de negros retirados à la fuerza de África. Solamente ao Brasil legaram 4 milhões.
Eres uma realidade brasileira, mas que reflete por toda parte do mundo. Senhoras e senhores, vamos a reflexionar. La formación de la historia de Brasil hasta de um período de la esclavitud de pessoas negras e, posteriormente, las persecuções a las casas de candomblé e eles no respeito a los espaços sagrados utilizados por los africanos esclavizados. Também, como estratégia de preservação da cultura, foi criado estrategicamente o sincretismo religioso, que é a estratégia africana de associar os santos de católicos a los deidades africanas. Mas temos a realidade de um racismo religioso, com ataques a las comunidades e pueblos de matriz africana e assim também as suas religiões. Estratégia racista em demonizar as religiões de matriz africana. Gran inimigo a ser combatido. Proselitismo, ataque a los templos, a la integridade física, a la vida de los participantes, essas religiões. Como podemos ver, mirar em película, não bastava apenas o sofrimento de Atlântico Negro, mas as perseguições continuaram e continuam. Eres uma realidade atual. E temos dois desafios a partir de agora. Primeiro desafio 1, entender as dificuldades encontradas em la compreensão de las práticas de las relaciones afro-brasileiras e sua relação com o cerimonial. Desafio 2, compreender o papel da seguridade pública em la proteção de las religiões afro-brasileiras. Uma responsabilidade. Esse senhor, Nelson Spears, em 2009, escreveu o livro Protocolo e Cerimonial, Minha Visão. Sobre religiões, Nelson Spears habla de respeito, valores distintos, rende culto a las deidades imaginárias, habla de diplomacia religiosa, sendo harmonia em las crenças de los agentes diplomáticos mediante normas de respeito recíproco e protocolo. Porém, además, Spears enumera las religiões que pertencem à diplomacia religiosa. Miremos, las religiões: cristianismo, budismo, judaísmo, hinduísmo, islamismo, confucionismo, xitoísmo. Então, temos desafio 1, uma responsabilidade. Em 2021, eu escrevi um artículo publicado em la revista, Cerimonial em Revista, La mirada cerimonialista em las regiones
de matriz africana, algumas considerações. Pela falta, sim, pela falta de de assunto relacionado ao cerimonial em religiões, Se entiende que no había normativas, estaban faltantes en cuanto al tratamiento de las religiones. Ok. Então, para a pergunta, por que nós, os cerimonialistas, necessitamos aprender sobre cerimonial em religiões afro-brasileiras? Será que temos importância? Porque nossa sociedade desconhece as atividades desenvolvidas del candomblé e sua relação com as práticas de cerimonial, protocolo e etiqueta. É preciso respeitar essas singularidades. Temos dificuldades encontradas em la compreensão de las práticas de las religiões afro-brasileiras e sua relação com o cerimonial. A área de cerimonial religioso, sempre que estudamos a matriz cristã, é estudada e discutida. A visão eurocêntrica da história do Brasil produjo consequências para a população negra e indígena em el país. As religiões afro-brasileiras surgidas em Brasil, como percebemos, têm relação indireta com o período da escravidão. Nasceram do racismo estrutural, da exclusão, preconceito, discriminação e da população negra. Também nossa metodologia foi com base na Casa de Candomblé de Bahia, Salvador de Bahia. Los orígenes se dan a partir del candomblé, que es típico en la región de Bahía, que es donde se asentó, digamos, el tema del candomblé, que ya lo voy a explicar. La Casa de Candomblé es nombre Ile Axé Opô Afonjá, que em Salvador de Bahia, Brasil, que cuida da preservação de los preceitos religiosos de matriz africana, que possui particularidades importantes em exercício de las atividades de cerimonial. Sí, es un espacio donde se protege, se cuida la cultura del candomblé en Bahía. Meu tempo é agora, autoria da Ialorixá, sacerdotisa Mãe Estela de Oxóssi, apresenta conhecimento sobre alguns rituais realizados em candomblé. E, para clarear ainda mais, a religião de candomblé, em la cosmovisão del pueblo de candomblé, o universo se divide em duas partes. Uma invisível, onde estás o Orum, o céu, ou el cielo, onde vive Olorum, Deus, orixás, deidades, e eguns, ancestros. E uma visível, o Aie em Yorubá. Aie é o mundo onde estamos todos nós outros seres humanos. Candomblé é uma religião iniciática que rende culto a orixás, nação Queto, Inquices, Angola e Voduns,
Também, atividade litúrgica associada ao desenvolvimento, a la retención y a la transmisión de una fuerza propulsora y personificadora llamada Axé. Axé. Axé significa fuerza, poder, energia. Logo, nós entendemos por que tanta dificuldade os nossos ancestros africanos conseguiram superar tantas dificuldades por conta desse poder, dessa força, dessa energia vital. A expressão de lo sagrado para o candomblé é a interação de los seres humanos. Sem seres humanos, não conseguimos nos comunicar. Elementos essenciais da natureza. A base do candomblé eram os elementos da natureza. A água, os pássaros, rios, o ar, a terra, todo é sagrado para nós outros. A transmissão é oral e comunitária. Também é importante, então a importância das pessoas que estão em la vejez, vejez e niñez. São nossos mais velhos, os nossos idosos. Temos maior respeito pelos mais velhos e pelos niños. A pureza das crianças, dos chicos, é importante para a nossa cultura, a nossa religiosidade. O candomblé é uma síntese de tradições religiosas da África Ocidental, Nigéria, Benin e Togo, además da influência de outras tradições religiosas. As matrizes africanas passaram a enfrentar a intolerância e preconceito por parte da matriz judaico-cristiana. O candomblé é uma religião que possui suas próprias práticas de cerimonial. Venemos. O cerimonial, pelo exercício de los actos de la religión, suas cerimônias, rituales, cânticos, danças, entre outros. Também o protocolo, respeito à hierarquia, regras e las tradições estabelecidas. A etiqueta, o comportamento de los adeptos de la religião, as vestimentas e culinária e o tratamento dado a los visitantes. Los visitantes precisam respeitar a religião do candomblé. Muitas vezes, as casas de candomblé em Bahia são visitadas por turistas que querem apresentar rituais folclóricos. Não somos folclóricos, compreende? Los turistas consideran que en Candomblé es un evento turístico, entonces recurren a las casas donde se practica la religión y eso molesta mucho a los fieles del Candomblé en Bahía. Gracias. Mas tenemos una dicotomía en la ley de Brasil. Liberdade religiosa versus candomblé.
um Estado laico, através do decreto 119-A de 1880, de autoria de Rui Barbosa, da Constituição Federal de 1891, faz a separação da Igreja do Estado. Hasta 1976, governo Ernesto Geisel, ditadura militar, existia a Delegacia de Jogos e Costumes, a Delegação Policial de Jogos e Costumes, que tinha a atribuição de atuar penalmente, a autorização policial para realizar os cultos. Então, a religião, única religião que precisava permissão para cultuar as deidades era o candomblé. En la época de la dictadura, cuyo gobernador está ahí, Ernesto Geisel. Geiser, para poder hacer las ceremonias religiosas del candomblé, tenían que pedir autorización en la policía de Bahía, en las delegaciones que se llaman allá. La única religión que para poder ejercer su culto tenía que tener permiso. Graças. Então, o candomblé não era religião, era perseguido por ação policial e, para isso, existia um respaldo legal para realizar suas operações. Então, invadia os espaços sagrados de candomblé, retener ilegalmente os objetos sagrados. E o respaldo legal de candomblé é o segundo ou desafio 2. A Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado de Bahia, um ano após, 1989, traz essa garantia constitucional. Não deve existir preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Habla também inviolabilidade de crença, garantindo proteção para os lugares de culto e suas liturgias. É dever do Estado preservar e garantizar a integridade, a respeitabilidade e a permanência de los valores e a religião afro-brasileira. Constitucionalmente, estamos amparados. Nem tanto. Mas, em Bahia, temos a atuação das forças de la seguridade pública em la proteção de las religiões afro-brasileiras. Como segundo desafio, a atuação de la seguridade pública em la proteção de las religiões afro-brasileiras. A película mostra uma das ações que estamos trabalhando para garantir a continuidade. Oi. Não. Dentro das discussões e debates acerca dos dias da tolerância e da consciência negra, 16 e 20 de novembro, a Polícia Militar da Bahia e demais forças da segurança pública assinaram o termo de compromisso entre a Secretaria da Segurança Pública e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial em uma solenidade ocorrida nesta terça-feira no auditório da SSP. O evento contou com a presença de autoridades militares, civis e religiosas que presenciaram a assinatura do termo de compromisso para o fortalecimento da discussão sobre as relações étnico-raciais existentes no Estado, bem como para as políticas de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa. A solenidade marcou ainda
a consagração da Ialorixá Mãe Estela de Oxóssi como patrona do CRIR, Centro de Referência Étnico-Racial da Secretaria da Segurança Pública. Esse momento, para mim, foi um dos mais importantes vividos durante o meu ciclo de vida, né? Porque, como surpresa para mim, o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, resolveu homenagear Mãe Estela de Oxóssi, minha tia sanguínea, minha mãe de santo, né? O que foi um brinde para nós familiares e para o nosso terreiro, Ilhéu Pofunjá, que preserva, né, todas as características da religião de matriz africana, né, e o reconhecimento da Secretaria de ter uma ideia de fazer um centro de referência, né, étnico-racial e colocar Mãe Estela como patrona, né? Salve a segurança pública, salve o Estado da Bahia. Aqui para comemorar junto ao Sistema de Segurança Pública e aproveito uma frase da Mãe Estela de Oxóssi: meu tempo é agora, para dizer quão atualizado esse momento, sobretudo na defesa de direitos e também da igualdade racial. Parabéns à Secretaria de Segurança Pública, parabéns à SPREV e contem com a Polícia Militar da Bahia. Essa força sempre a serviço do cidadão. Polícia Militar da Bahia, nossa força e cuidar dos baianos. PMBA, uma força a serviço do cidadão. Dentre as forças de seguridade pública de Bahia, foi assinado um termo de compromisso. Un compromiso. Compromisso. Ela vai tentar ajudar aqui. Para que o Centro de Referência Étnico-Racial colocou como patrona uma Ialorixá. Então, isso para nós baianos é importante, porque é o governo do Estado se desprendendo de qualquer tipo de preconceito e elegendo uma Ialorixá como referência, porque Mãe Estela de Oxóssi, ela não somente ela não provocava somente o respeito à sua religião, mas ela provocava a união das religiões. E esse exemplo foi um dos motivos para que o governo do Estado e a Secretaria da Segurança Pública pudesse colocá-la como patrona desse centro de referência. Se entendió, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ahí, digamos, se empieza a respetar la religión del candomblé, se empieza a respetar y a permitir la identificación como su diosa y el Estado se compromete a trabajar a partir de 1889 contra los preconceptos, digamos, religiosos, culturales, raciales. As forças da Seguridade Pública de Bahia são as 4. Polícia Militar, Cuerpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica. Por força do artigo 146, 146, a Seguridade Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação do ordem público e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através das forças policiais, civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar, atribuindo à Polícia Técnica a realização de perícias criminalísticas e médico-legais e a identificação civil e criminal. Por conta disso, nós outros precisamos entender a responsabilidade das pessoas e das instituições e demonstrar, além de respeito, o cumprimento da legislação. Temos a Polícia Militar de Bahia, criada em 1825, e em 2005 criou o Núcleo
de Religiões de Matrizes Africanas de la Policía de Bahia, NAFRO-PM. Porque pela representatividade de los religiosos de matrizes africanas. Também o NAFRO influenciou a criação de outros núcleos em outras organizações de Brasil, a saber, São Paulo, Rio de Janeiro, também no Exército Brasileiro e no Corpo de Bombeiros Militar de Bahia. Ainda há muito pelo que fazer, mas já iniciamos. Também, pelo NAFRO, queremos a proteção dos praticantes e dos espaços sagrados da região brasileira e também promoção de capacitações e interações com a sociedade. Temos também a Polícia Civil de Bahia, criada em 1808. Em 2022, criou a Coordenação Especializada de Repressão a los Crímenes de Intolerância e Discriminação, COERCID, visando atender pessoas LGBTQIAPN+, grande, com discapacidade e a todas aquelas que sofrem crimes relacionados à raça, religião e etnia. Tá tranquilo? Capacitações para promover a escuta e o respeito hacia as pessoas e suas orientações sexuais, e hacia os elementos sagrados dentro da compreensão de religiosidade, hábitos, costumes, crenças e tradições de las pessoas ou comunidades vulnerabilizadas. A Superintendência de Prevenção contra a Violência de Seguridade Pública criou, como miramos em película, o Centro de Referência Étnico-Racial Mãe Stella de Oxóssi, que oferece assessoramento para tratar as questões de racismo, inclusive o institucional, intolerância religiosa, igualdade racial, em âmbito da seguridade pública, junto a los atores institucionais e la sociedade. Basicamente, empreende 3 atividades: monitoração, articulação e também capacitação. Estamos seguindo para nossas considerações finais. Cada espaço sagrado dessas religiões possui singularidades e, por ello, as forças da seguridade pública deveriam tratá-lo de maneira adequada, principalmente em abordagem policial dentro da casa. É preciso que as forças da seguridade pública permaneçam atentas a todo e qualquer preconceito, resistência e falta de informação. Respeitando-se a lei, todos podem reunir-se pacificamente para manifestar sua crença, sem qualquer tipo de obstáculo do poder público e dos participantes. Por fim, finalmente, as discussões sobre o cerimonial em las religiões afro-brasileiras e do papel da seguridade pública em la proteção da liberdade religiosa nos aproximou ao pensamento inclusivo de uma religião secular que, com amparo legal apresentado, merece respeito por parte da sociedade e em sentido por parte de todos os cerimonialistas. Eu agradeço, com muito obrigado, axé, e me gostaria, antes de finalizar, informar-los que esta canção reflete a diversidade
de pueblo brasileño. Un pueblo constituído históricamente a partir de la mistura de la mezcla de pueblos e culturas que legaram de várias partes do mundo, pois somos multiétnicos. A música é de Carlinhos Brau e foi interpretada por Ivete Sangalo e Maria Bethânia. Odo significa graças em Yorubá. Odo, que desfrutem. O sonido. Odo, até odo, odo, até odo, odo, até odo, até odo. Levar-me, lembrar do badão, lembrar que te levar no meu bebê, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar, e tu pra te levar na fé, Deus é brasileiro, muito obrigado a você. Ilumina que todo milagre na estrada que vem na costa. É um valeu, que distância aqui tem. Quanto mais, pra quem tem uma profissão de paz. Quanto mais, pra quem tem ideais de frustrar. Pra quem tem um sonho de paz. Pra quem tem ideais de frustrar. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, vai. Isso é pra te levar no meio, pra te lembrar do babado, pra te lembrar de mim. Isso é pra te levar no meu bebê, pra te levar no candomblé, te levar isso é pra te levar na fé. Deus é brasileiro, muito obrigado a você. E não me na estrada que vem a costa. É uma lei, me pensando aqui. Quanto mais, pra quem tem opção, faz. Pra quem tem ideia de lutar, quanto mais. Tem opção, faz. Pra quem tem ideia de lutar. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, traz a festa. Joga as armas pra lá, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, vai a festa.
linda. Muito obrigado, Axé. Que o Odo sirva para nos unir muito mais, respeitando as nossas diversidades, as nossas singularidades, mas, acima de tudo, com respeito, com proteção. E para mim não é muito fácil lidar com uma situação dessa, mas eu fico feliz em trazer uma iniciativa do Estado da Bahia, Salvador de Bahia, para o nosso encontro. Então, emocionado e não tenho palavras mais para agradecer, somente axé.